E aí, pessoal, boa tarde. Estamos entrando atrasados mais uma vez, né? A gente nunca consegue entrar aqui às 12h20 certinho, porque a gente está em consulta no dia de hoje. Nós não estamos aqui sem fazer nada, por isso entramos atrasados alguns minutos. Como é que vocês estão? Vamos entrando aí. Tudo bem com vocês? E aí, Jaque, tudo bem? Belíssima, hein, minha querida? Seu retorno foi ótimo aqui. Como é que vocês estão? Vão entrando na live aí, pessoal. Vamos entrando. Boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Estão me ouvindo bem? Vão dando o ok aí. Hoje nossa live vai ter que ser rápida, porque estamos aqui com os problemas técnicos. E a Larissa me deu 20 minutos de live hoje. Boa tarde, Antônia. Tudo bem? Vânia, como é que vocês estão? Rani. E aí, Esther, tudo bem? Como é que tá o Cláudio? Você que é a esposa do Cláudio, né? Tudo jóia? Não está me ouvindo? Tem alguém que não está me ouvindo aí? Tá me escutando aí, pessoal? Tá, estou escutando. Tá escutando sim. Tá saindo tudo certo aí. Edilene, talvez deve ser o seu... E aí, Cedália, tudo bom? Marismar, tudo bem? Como é que você tá, minha querida? Te vejo em outubro, hein, Cedália? Sem falta. Diesca Borges, Débora Lopes. E aí, Débora, como é que você tá, minha querida? Tudo bem com vocês? Gente, vamos lá. Vamos entrando na live. Lembrar que tem que clicar aqui no coraçãozinho para botar para o Instagram entender que nós estamos ao vivo e online aqui, atentos a todas vocês, e o aviãozinho para as outras pessoas participarem da live de hoje, tá bom? Jonice Maria José Nogueira Lopes, tudo bem com você, né? Também. Patrícia, tudo jóia? Seja bem-vinda na live de hoje. Ana Rosa, São Luís Maranhão. Ah, semana que vem você está aqui, Cedália. Que maravilha. Não sabia. Semana que vem sua irmã já vai operar. Que legal, hein? Débora já esteve aqui recentemente, né, Débora? Pessoal, vamos lá. Vamos começar nossa live com as perguntinhas que vocês fazem para mim sobre cirurgia plástica. Tudo bem, dona Jonice? Vocês vão começar a perguntar sobre a cirurgia que vocês desejam. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liberdade também, tá? Liberdade, libertinagem é uma coisa que é muito interessante dentro das escolhas da nossa existência, mas é coisa rápida hoje, vai ser bem jogo rápido sobre essas questões. Pessoal, vamos lá, vamos começar falando sobre as cirurgias, tá? Vou responder alguns questionamentos de vocês, algumas perguntas, e vale a pena vocês fazerem perguntas de tudo que vocês quiserem. Cirurgia mamária, cirurgia corporal, tá bom? Tratamento de gordura localizada, flacidez, né? Sobre tratamento também de mamas grandes, mamas caídas, mamas pequenas. Então, tudo aquilo que envolve a cirurgia plástica, vocês podem fazer as perguntas, nós iremos esclarecer algumas delas ao longo aí desses 10 próximos minutos, tá? E aí, vocês vão depois escutar um pouquinho de reflexão sobre liberdade e libertinagem, tá certo? Vamos lá. Sou de Mambaí, Goiás. Falar aqui sobre questão de mamas gigantes, né? Vamos lá. Meu sonho é fazer redução das mamas. Liliane Araújo. Tudo bem, Liliane? Liliane, vamos falar um pouquinho sobre redução mamária, então? Vamos lá. Pessoal, redução mamária, o que acontece, né? Muitas pacientes sofrem com o peso das mamas, né? Algumas sofrem por mamas pequenas, outras sofrem por mamas flácidas e caídas, mas sem volume, e outras sofrem por mamas grandes, gigantes, né? Essas pacientes que sofrem com mamas gigantes, né, além de sofrer com o próprio peso delas, também sofrem com a queda delas. Então fica parecendo que a paciente tem 2 sacos de areia, vamos pensar assim, amarrados nas costas, pendurados sobre o tórax, né? Então isso gera peso, né? Isso gera dor nas costas, isso gera às vezes limitação funcional, limitação nos relacionamentos pessoais, né? No relacionamento de intimidade às vezes, né? Isso dificulta eventualmente o trabalho, né? O trabalho seja dentro de casa ou o trabalho fora de casa. Então mamas grandes sempre é uma grande realidade assim, de dificuldade para paciente, de limitações também na escolha de roupa, né? Tem que pensar no tamanho do sutiã. Às vezes tem paciente que não acha sutiã fácil, né? Então assim, mamas grandes sempre vai ser uma pedra grande de tropeço na vida de vocês, tá? E nós temos hoje diversas formas de tratar essas mamas grandes, né? Diversas formas de tratar, como assim, doutor? Duas formas, na verdade. Uma delas é a redução pura e exclusiva da mama, ou seja, retirar o volume mamário que está em excesso.
e suspender essas mamas, reposicionar essas mamas ali com a cicatriz reduzida hoje, né, que nós colocamos ela uma cicatriz em L ou uma cicatriz em T, tá? E com isso nós conseguimos retirar o excesso de volume mamário e reposicionar essas mamas. As mamas ficam posicionadas no tórax de uma maneira mais anatômica, mais natural, tá certo? Então quem tem mamas grandes sempre tem que ter essa consciência que o resultado, se não for colocar prótese nenhuma, será sempre uma mama natural, no entanto, mais em pé, mais posicionada no tórax, tá bem? Além disso, doutor, como é que funciona o pós-operatório de redução mamária, né? O pós-operatório, pessoal, é muito fácil, é muito mais fácil do que uma prótese, né? Como não estou colocando nada, né, de corpo estranho dentro da mama, eu não estou mexendo na musculatura, a dor pós-operatória é uma dor pequena, tá? Não é uma dor intensa, o processo de cicatrização é tranquilo na grande maioria das vezes, então a redução mamária não gera uma limitação funcional muito grande, tá? O grande problema é que vocês não podem pegar peso, né, por conta da cicatrização ali. Então, por mais ou menos de 15 dias a 20 dias, vocês não pegam peso nenhum para não forçar a cicatriz e não acontecer de abrir ponto ou de alargar a cicatriz, essas coisas. Então, mamas que são muito grandes, que a gente vai reduzir o peso delas, o ponto principal é o cuidado com a cicatriz, tá bem? Hoje nós temos essa questão, né, de grande avanço no tamanho da cicatriz. Antigamente era uma cicatriz grande, né, em T, né, enorme. Hoje nós conseguimos fazer essa cicatriz menor em T, pequeno, ou em L, na grande maioria das vezes, tá certo? Doutor, e se eu quiser colocar um implante mamário, né? Tem sempre aquela dúvida se eu coloco ou não uma prótese. Olha, a mulherada que quer colocar prótese, que tem mamas grandes, eu sempre faço uma ponderação, né? É muito difícil a gente conseguir esvaziar todo o tecido mamário para colocar um implante ali. Tem uma certa dificuldade técnica disso, né? O resultado, eles são bons, mas eles não são excelentes assim, entendeu? Então eu sempre prefiro a paciente que tem mamas muito grandes, mamas muito volumosas. E o que eu prefiro fazer? Eu prefiro retirar o excesso dessa mama, né? Reposicionar ela no tórax sem colocar o implante, apenas de maneira natural. E lá na frente, quando ela quiser, né, se ela já tiver encerrado a questão de procriação de filhos, né, quando ela quiser mais adiante, algum tempo depois, a gente retira um pouquinho mais de flacidez, retira mais um pouquinho de glândula mamária e coloca o implante mamário no segundo momento. Então tem mamas, sim, que são 2 períodos de cirurgia para a gente conseguir atingir ali um patamar legal de resultado. Então pacientes que querem colocar prótese, eu sempre tento convencê-las de fazer o seguinte: vamos reduzir primeiro, deixe ela sem nada, e depois, lá na frente, a gente tira mais um pouquinho de flacidez, tira mais um pouquinho de glândula e coloca ali um implante para deixar as mamas um pouco mais desenhadas, mais decotadas, tá? Então, mama redutora, vocês têm que pensar muito bem. Tem 2 caminhos, um com prótese, outro sem prótese, mas sempre o caminho sem prótese, ele é mais natural, ele é melhor, a gente consegue entregar um resultado mais previsível, um resultado de melhor qualidade e também de recuperação mais adequada, tá bom? Doutor, boa tarde. Tem como aumentar o glúteo sem prótese? Sandra? Tem como aumentar o glúteo sem prótese, tá? Que é justamente com a enxertia de gordura. É preparar uma gordura da lipoaspiração, deixar, né, com que ela ali, né, fique apta, né, para que a gente possa fazer ali a enxertia, e a gente coloca essa gordura no glúteo, né? Faz com que a gente deixe ele arredondado, né? Para que aumente esse volume. No entanto, a paciente, ela tem que ter gordura disponível, né? Ela tem que ter uma gordura disponível ali para que eu possa enxertar na parte glútea, tá bem? Então, uma das principais vias que eu acho seguras é justamente a colocação de gordura do próprio paciente no glúteo para aumentar o volume e aumentar também o desenho ali da região. Hoje se fala muito em colocar PMMA, que é a bioplastia, né? Tem muitas pessoas fazendo o procedimento. Eu acho o seguinte, que tem se evoluído a medicação PMMA, tem melhorado, né? No entanto, sempre tem os riscos, porque é uma medicação, né, um produto que não é biodegradável, que não se degrada, e uma vez tendo intercorrências é muito difícil a gente tirá-lo do corpo. Então, sempre é um ponto muito importante para vocês meditarem antes de fazer um procedimento de introdução de algo que não pode ser retirado, tá bom? Eu pretendo fazer minha cirurgia com você. Muito bom, dona Janice, um prazer. Doutor, se conseguir perder 10 quilos e treinar bastante na academia, o senhor faz o Super Mami? Edilene, depende muito. Eu dependo não só da perda de peso, mas também eu dependo da alteração que você tem. Então, se você tem muita alteração corporal, muita flacidez, muita gordura, então eventualmente eu fico mais limitado de tempo de cirurgia. Se as mamas são grandes, são muito flácidas, isso acaba
gerando um tempo cirúrgico muito prolongado. Então o Super Mummy, ele não é só uma questão de peso, de gordura corporal, ele entra como um fator. No entanto, não é só isso. Eu tenho que ter várias outras questões associadas, como a saúde, qualidade de vida do paciente, uso de medicações. Eu tenho que entender o grau de complexidade da cirurgia mamária, né? Às vezes a mama é muito caída, muito grande. Isso acaba gerando um tempo de cirurgia muito prolongado para a cirurgia mamária. Então na boa parte das vezes é necessário separação, fazer a parte mamária, depois fazer a parte corporal, ou vice-versa, fazer a parte corporal e depois fazer a parte mamária, também não tem problema nenhum. O fato é que se eu tiver muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu não faço todas com a máxima perfeição possível, tá certo? Eu não consigo entregar um resultado de excelência eventualmente por conta das grandes alterações que se possui ali e também da gravidade de cada caso, tá bom? Então não é só por questão de perder peso, tá? Tem outros fatores envolvidos, tá bom? O pessoal já tem 10 minutos para eu acabar a live. Eita danado, aqui o Lucas já tá me impressionando aqui já. Vamos aqui para a última pergunta. Meu sonho também muito longe de Mato Grosso. Doutor, estou com um excesso de pele, pois estou com um tratamento de perda de peso e quero muito fazer minha cirurgia. Cris, a perda de peso é fundamental antes da cirurgia. Sobrou flacidez, a gente tem que tirar essa flacidez por meio de cirurgia ou também fazer o tratamento com aparelhos de retração de pele, tá bem? Então isso é importante que vocês guardem a informação. Flacidez ou você tira com a cirurgia, com um corte, ou vocês têm que fazer o tratamento de retração de pele por meio de tecnologias, tá bom? E aí, Kézia, o melhor do mundo, obrigado, minha querida. Vou te ver por aqui na live de hoje, viu? Tomo médio, tenho risco de fazer cirurgia, meu sonho, não entendi nada da pergunta, viu, Ciene? Tomo remediar, fornir, não entendi nada que você falou, às vezes o teclado aí não funcionou. Prótese em relação ao pagamento, é possível em sua clínica e para pagamento? É possível, viu, Janice? Vem aqui, faz a consulta e você vai entender todo o processo de preparação para a cirurgia, tá? E aí, Nai, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Michele Carvalho, boa tarde, doutor. Eu tomo remédio para ansiedade e para dormir, tem risco de fazer... Ah, tá, agora sim, Ciene. Se toma medicações. Na verdade não tem risco, né? A gente tem que deixar você muito bem preparada para a cirurgia. E a ansiedade é uma pedra de tropeço, né? Eu conversava com uma paciente agora há pouco sobre a questão da ansiedade, né? E aí a questão da ansiedade ela atrapalha muito a vida do cirurgião, né? Do próprio paciente. O paciente às vezes ele tem um medo muito grande da cirurgia. E se o paciente está com muita ansiedade, com muito problema em relação a isso, é melhor ele não operar. Se está muito ansioso, é melhor ele tratar a ansiedade para depois pensar na cirurgia, porque os dois juntos não dão certo, tá bom? É feito o exame de dedímero, distúrbio de coagulação, o dedímero não serve para cirurgia, tá bom? O Erdila Carneiro, né? Não serve para cirurgia em si. O distúrbio de coagulação, sim, o Erdila. Então, mas isso varia muito. O distúrbio de coagulação, que gera a trombofilia, né, o risco de tromboses, que acontece? Ele é feito de maneira rotineira, tá? Mas nós não fazemos todo o screening ali, toda a investigação de tromboses, tá bom? Isso é feito por hematologistas, médicos especialistas. Se você tem algum risco familiar, aí sim é necessário fazer esse screening, né? Com o hematologista, mas se você não tem risco, né, não tem nenhum risco, fator familiar, é necessário fazer só os exames habituais e com isso a gente consegue ir avançando nessa questão de segurança da cirurgia, tá? Doutor, uma vez ao ano poderia ter um sorteio de uma cirurgia para suas seguidoras. Boa, Liliane. Vou pensar nessa possibilidade, viu, querida? Mas é complicado. Tem uma dúvida sobre o umbigo, de como fica depois, pois aparentemente cada médico tem um modelo. O Edila, nossos modelos de umbigo é bem legal, viu? Nossas pacientes aí, elas são provas cabais disso aí. Após a cirurgia, quantos dias posso voltar para casa no Pará? Depende, Sandra, de onde é a sua cidade, mas eventualmente você passa 15 dias aqui, obrigatório, tá bom? Descer um pouquinho mais aqui, beleza. Pessoal, hoje a nossa live vai ser mais encurtada mesmo, eu tive que gravar rapidamente porque é um compromisso com vocês, né? Mas as dúvidas são diversas aqui, vou esclarecer algumas poucas, né?
Mas eu quero falar para vocês um assunto que é muito interessante, que é sobre esses temas que eu lhe falei, que é sobre liberdade, libertinagem e compromisso, né? A gente sabe que nós vivemos uma realidade hoje e que, na verdade, nós não temos nós temos uma dificuldade de ter um compromisso, de um ato de fidelidade com as pessoas, né? As pessoas confundem muito a liberdade de escolha da nossa vida naquela questão de escolher entre as coisas boas e as coisas ruins, né? Nós temos a liberdade sempre de escolher as coisas boas, tá? Uma vez que nós escolhemos as coisas ruins para nós já passamos da questão de liberdade para libertinagem, né? Porque nós estamos escolhendo coisas que nos afastam de Deus, no sentido geral, né? Nos afastam das pessoas. Então, quando nós escolhemos, por exemplo, comer pra caramba, né? Às vezes nós temos ali uma quantidade de comida para se alimentar, que é o suficiente para nos satisfazer, mas nós, por opção, por liberdade, nós escolhemos comer como um animal, né? Então, com liberdade, a gente escolheu comer igual um animal. Qual que é a consequência desse ato, né? Que não é por liberdade, é por um ato de libertinagem. É um pecado capital que chama gula, e você vai comer até passar mal, até vomitar, até ter distensão abdominal, até às vezes começar a engordar pra caramba, se esse hábito ele continua ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, também são outros hábitos, por exemplo, né? O hábito de ter relação sexual, né? Se a pessoa tem a liberdade de ter diversos, né, parceiros, né, ter relação sexual em demasia, ela também está se comprometendo com alguns problemas relacionados a isso, né? Se tem vários parceiros, tem, né, sexualidade com muitas pessoas, esse ato de liberdade de fazer relação sexual com qualquer pessoa que seja, tem o risco de pegar doença, tem o risco de engravidar de uma maneira inesperada, né? Tem o risco de eventualmente ser machucada por uma realidade dessa, porque você acaba criando um vínculo com aquela pessoa e aquela pessoa literalmente não tem respeito nenhum com vocês. Então, a liberdade de escolha, ela é uma questão que Deus nos deu, né? Nós somos livres, né? E isso é um grande ponto, né, do carinho de Deus conosco, né? E ao mesmo tempo, nós também somos livres para fazer as escolhas erradas da vida, né? Que na verdade já não se torna mais uma liberdade, se torna uma escravidão. Então eu tenho liberdade, por exemplo, de fazer o uso de drogas, né? Eu posso ter ali o uso de drogas ali com uma certa frequência e me tornar escravo daquilo lá. Eu tenho também a questão de ser uma pessoa avarenta, né, que gosta muito de dinheiro e faz tudo pelo dinheiro, pelo poder, e com isso começa a fazer, né, falcatruas no sistema público, né, falcatruas na empresa, para que eu consiga ter mais poder e mais dinheiro. E eu começo a ficar viciado naquilo lá e começo a ter essa prisão. Então, na verdade, pessoal, libertinagem, ela gera uma escravidão aos vícios, uma escravidão à coisa errada, uma escravidão ao sexo, uma escravidão à gula, uma escravidão ao desejo de dinheiro, que é a luxúria, ao desejo de poder, né, nas coisas da vida. Então nós começamos a ter uma escravidão. Então existe uma grande diferença, né? A liberdade, ela está envolvida com o hábito, com o desejo de amar, né, de servir a outras pessoas. Nós temos essa liberdade, porque a liberdade ela nos permite amar, porque amar é uma escolha, é uma decisão amar. Tá certo? É uma decisão. Eu tive a liberdade de escolher, né, amar a minha esposa Larissa. Eu amei não só porque ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu amei porque ela é uma pessoa que, além de ser maravilhosa, ela me torna uma pessoa ainda melhor, né? Eu sirvo ela de uma maneira e ela me serve de outra maneira. Essa relação de liberdade e de amor nos permite ser pessoas melhores. Então a liberdade, ela sempre nos aproxima do amor. Ela sempre nos aproxima da amizade, dos atos bons, das coisas boas da vida, né? Ela nos aproxima de próprio Deus. A libertinagem sempre nos afasta, nos aprisiona, né? A prisão da pornografia, a prisão, né, do vício da droga, da bebida, a prisão de uma gula, né? A prisão de poder sempre fazer coisas erradas no sentido de enganar as pessoas. Então, a libertinagem é uma escravidão. Não confunda isso, pessoal. Né? Hoje se fala muito em liberdade de abortar, liberdade de fazer o que quer que seja. Mas, na verdade, você se torna um tirano, né? Um tirano contra a tua própria vida, te rebaixando a um tipo de animal, né? Pergunta-se muito, esses dias atrás eu vi uma publicação, né, uma pessoa mostrando um videozinho de um cachorrinho, né, fazendo ali uma carícia num bebezinho, sei lá, ajudando o bebezinho, lá que, sei lá, que seja, um cachorro muito esperto lá, que fez alguma coisa legal. Os comentários nesse vídeo é que as pessoas, seres humanos, escrevendo, falando que animal é muito melhor que ser humano. No caso, aquele animal é melhor que aquele ser humano que estava escrevendo aquela mensagem, né? Porque animal não é melhor do que eu. Cachorro não é melhor do que eu. Eu não sou adestrado.
Cachorro é adestrado. Cachorro só é cachorro bonzinho quando ele é adestrado. Se ele é cachorro selvagem, ele come tua cabeça e você não tá nem sabendo. Tá certo? Então assim, a gente confunde muito, né, essa questão. Então, nós não somos animais irracionais. Né? Nós não somos animais irracionais, que nós somos adestrados. Nós somos educados nos princípios, na moral. Nós temos a oportunidade de nos tornar pessoas melhores através do estudo. Né? Nós temos essas oportunidades. Né? O meu filho Bento, ele tem a liberdade de escolher algumas coisas. Por mais que eu fale, Bento, não faça isso. Ele vai lá, às vezes faz. Bento, não bota a mão no fogo, vai queimar. Ele vai lá, bota o dedo no fogo. O cachorro, eu vou falando lá, não aproxima aqui do fogo. O cachorro não aproxima, porque se tu dá uma comidinha para ele, ele vai ficar ali adestrando até ele aprender, né? Mas ele não tem liberdade. O cachorro não tem a livre e espontânea vontade ali, né? Se você adestrar ele, ele vai ficar um escravo teu ali, fazer tudo que você quer fazer. A gente, ser humano, não é isso. Se a gente quer fazer isso com outra pessoa, nós somos um tirano. Nós estamos ali controlando aquela pessoa e isso não é possível. A grande beleza de ser humano é ser livre de escolhas, tá? Mas essa liberdade é a liberdade para amar a outra pessoa, para servir as outras pessoas e para nos aproximar de Deus. Não confunda liberdade com libertinagem. Libertinagem, na verdade, é uma escravidão. E uma vez trabalhando a libertinagem, nós tornamos escravos das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios erros e nós deixamos de ter um compromisso com outras pessoas, tá bem? Então, liberdade, libertinagem e compromisso. Eu não vou conseguir desenvolver tanto raciocínio hoje, eu vou entrar depois nesse assunto novamente, porque ele é mais profundo, mas hoje a gente encerra a nossa live, porque minha esposa está me esperando e eu não tenho muito tempo hoje para falar sobre mais esse assunto, tá certo? Finalizamos nossa live. Foi super corrida, foi super rápida, mas esclarecemos algumas dúvidas, falamos um pouquinho, introduzimos um assunto que eu vou falar para vocês na próxima live, que é liberdade, libertinagem ou compromisso. Eu vou falar para vocês e vou trabalhar com vocês esse assunto, porque isso mexe muito com a gente, mexe muito com as nossas decisões e faz com que nós cresçamos como pessoas e, sobretudo, como os filhos de Deus. Tá bom? Um beijo, um abraço, fique com Deus. Hoje foi bem rapidinho, mas não deixamos o nosso compromisso passar. Fiquem com Deus.